Presidente Lula entrega projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 mensais. Expectativa é de aprovação pelo Congresso ainda neste ano. E você vai ver ainda. Em reunião marcada para hoje, Copom deve elevar Selic em 1 ponto percentual. E ainda, falta de saneamento básico gera milhares de internações e sobrecarrega o Sistema Único de Saúde do país. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, bom dia para você, 11h31 agora, vai virar para 32. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã desta quarta-feira, dia 19 de março. Estamos ao vivo e chegamos agora com as principais notícias. A falta de esgoto gerou mais de 340 mil internações somente no ano passado e sobrecarregou o Sistema Único de Saúde do país. A informação foi divulgada pelo Instituto Trata Brasil. O saneamento básico no Brasil reduziria em 86 mil o número de internações pelas chamadas doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado. E essa queda traria uma economia de quase 50 milhões de reais aos cofres públicos. Segundo o Trata Brasil, apenas em 2023 foram mais de 11.500 mortes por falta de esgoto adequado. Em 2008, início da série histórica, foram quase 12 mil óbitos. Com a adequação do saneamento básico em todos os lares brasileiros, em 36 meses, a taxa de internações por essas doenças cairiam significativamente. A presença de saneamento básico reduziria em quase 70% a taxa de internações. Apesar do alto número de internações, houve redução na média anual de casos de 3,6% nos últimos 16 anos. Em 2008, foram registrados 615 mil casos. A taxa de internação é maior entre idosos e crianças e eles somam 43,5% das internações. Entre as doenças causadas pela ausência de saneamento básico estão diarreia, hepatite A, dengue, malária, leptospirose e conjuntivite. Elas são transmitidas por insetos ou pelo contato com a água imprópria. Segundo o Trata Brasil, a dengue foi a doença que mais causou internações no ano passado. Foram 164.500 casos. E o assunto agora é economia. O Comitê de Política Monetária deve elevar a taxa Selic hoje em mais 1 ponto percentual. O mercado financeiro dá como certo que os juros passem dos 14% ao ano. A projeção unânime é de alta de juros em 1 ponto percentual, de 14,25% ao ano. O Copom do Banco Central se reúne nesta quarta para definir a taxa básica de juros. Se a previsão do mercado financeiro for confirmada, a Selic atingirá o maior patamar desde outubro de 2016. A taxa básica ficou no mesmo patamar, na época, por 1 ano e 3 meses. Nesta chamada superquarta, os bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos decidem os juros de suas respectivas economias. No cenário norte-americano, a expectativa é de manutenção da taxa básica, no atual intervalo de 4,25% a 4,5% ao ano. Apesar da expectativa unânime dos agentes econômicos, com todas as 30 instituições consultadas, prevendo aumento de 1 ponto percentual na Selic, há divergências sobre os passos seguintes do colegiado do Banco Central e dúvidas quanto à sinalização dos próximos movimentos. A pesquisa Focus indica que os analistas apostaram que a Selic fechará o ano em 15%. E mais de 10 milhões de brasileiros têm dinheiro esquecido em fundo do PIS/PASEP. Segundo o Ministério da Fazenda, somados esses valores chegam a cerca de 26 bilhões de reais. Desde setembro de 2023, quando o dinheiro do antigo fundo PIS/PASEP foi transferido para o Tesouro Nacional, cerca de 25 mil trabalhadores, herdeiros ou beneficiários legais pediram o saque do dinheiro nas agências do banco. Antes, a consulta e o requerimento poderiam ser feitos apenas presencialmente em uma agência na Caixa. Agora,
podem ser feitos tanto pela plataforma criada pelo governo federal, especificamente para isso, o Sistema de Ressarcimento de Valores do Fundo Extinto PIS/PASEP, o Repis Cidadão, quanto por meio do aplicativo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS tem direito a receber esses valores trabalhadores com carteira assinada entre 1971 e 1988 e seus herdeiros, já que muitos dos titulares podem ter morrido. Os pagamentos são feitos exclusivamente em forma de crédito nas contas da Caixa. É possível também fazer a entrega de valores pelo aplicativo Caixa Tem, que permite o pagamento de contas, transferências, pagamentos na maquininha e fazer compras com cartão de débito virtual. Após quase 50 dias do início do ano legislativo, os líderes partidários conseguiram chegar a um acordo para a definição dos partidos que presidirão as 30 comissões permanentes da Câmara dos Deputados. Com isso, a Comissão de Constituição e Justiça, considerada a mais importante da Câmara, ficou com União Brasil. E o MDB deve assumir a comissão mista do orçamento. O maior partido da Câmara, o Partido Liberal, ficou com 5 colegiados. Isso porque a distribuição de comissões deve respeitar a proporcionalidade do tamanho de cada bancada. O PL deve presidir as comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional, a de Saúde, de Segurança Pública, de Turismo e de Agricultura. E há quase um mês, nos Estados Unidos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro anunciou que pretende seguir no país temporariamente. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o parlamentar informou que pediu licença temporária do Congresso enquanto a Justiça brasileira avalia apreender seu passaporte por acusações de conspirar a favor de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O deputado federal Eduardo Bolsonaro disse nesta terça-feira que pediu uma licença temporária do cargo e permanecerá nos Estados Unidos. O parlamentar mantém boas relações com membros do Partido Republicano Americano e com o próprio presidente Donald Trump, que já lhe manifestou sua simpatia publicamente, como na Conferência de Ação Política Conservadora em fevereiro em Washington. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Eduardo classificou a decisão de a mais difícil de sua vida e disse que seria algo temporário, mas não especificou por quanto tempo. O deputado federal está nos Estados Unidos desde 27 de fevereiro, quando viajou com sua família. No mesmo dia, deputados do Partido dos Trabalhadores do presidente Lula pediram ao Supremo Tribunal Federal a apreensão do passaporte de Eduardo, alegando que ele teria atuado contra a ordem pública e a soberania nacional. Pouco tempo depois, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, classificado por Eduardo de psicopata sem limites, solicitou um posicionamento da PGR sobre o pedido dos deputados petistas. O procurador-geral Paulo Gonet desconsiderou abrir uma investigação ao assinalar que a notícia-crime apresentada pelo PT não contém elementos mínimos que indiquem ilícito penal. O filho 03 de Bolsonaro afirmou que durante sua estada em terras norte-americanas lutará para conseguir anistia aos condenados pela invasão e depredação das sedes dos 3 poderes em Brasília, em janeiro de 2023, uma causa defendida por seu pai. Centenas de bolsonaristas que participaram desses distúrbios foram julgados e condenados a penas de até 17 anos de prisão. O ex-presidente aguarda a decisão da STF, marcada para a próxima semana, sobre se aceita a denúncia que o tornará réu por tentativa de golpe, o que poderia lhe render uma pena de até 40 anos de prisão. E a pedido da defesa de Bolsonaro, o Supremo Tribunal Federal já começou a analisar se os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes devem participar do julgamento que vai definir se o ex-presidente virá réu pela participação em uma suposta tentativa de golpe de Estado. Além disso, a Corte vai decidir se a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Bolsonaro e outras 33 pessoas deve ser analisada no plenário com 11 ministros ou pela primeira turma do STF, que só tem 5 ministros.
E a empresa Meta, responsável por controlar o Facebook e o Instagram, removeu conteúdos enganosos sobre o FIES e o ProUni. A ação ocorreu após a AGU, a Advocacia Geral da União, emitir uma notificação extrajudicial à empresa. As postagens removidas pertenciam a um perfil que oferecia consultoria para alunos que gostariam de conseguir bolsas do ProUni ou do financiamento do FIES, mesmo indo contra regulamentações oficiais dos programas referentes a rendas dos alunos. Em documento, a AGU afirmou que as publicações feitas iam contra os termos de uso das plataformas e o perfil responsável buscava obter vantagem econômica ao divulgar métodos de burlar as regras dos programas estudantis. E veja a seguir. O governo federal envia para a Câmara projeto de ampliação de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. E agora na sua tela, a câmera ao vivo de Porto Velho, Rondônia. 26 graus, céu bem nublado. Nós voltamos já. Onze horas e 44 minutos, o Redação Hit está de volta. E o Senado vota hoje projetos de lei para ampliar penas por violência contra a mulher e idosos. Uma das propostas aumenta a pena no crime de violência psicológica contra a mulher quando praticado com o uso de inteligência artificial ou de qualquer outro recurso tecnológico que altere a imagem ou som da vítima. Já outra proposta aumenta as penas para os crimes de abandono de incapaz, maus tratos e exposição a perigo da saúde e da integridade física ou psíquica do idoso. E a Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que autoriza o saque do FGTS no caso de adoecimento do trabalhador ou de dependente por esclerose múltipla ou esclerose lateral amiotrófica, chamada ELA. O autor da proposta é o senador Fernando Dueire, do MDB de Pernambuco. O intuito é garantir suporte financeiro em momentos de dificuldade e facilitar ainda o custeio do tratamento que não é coberto integralmente pelo SUS. Ambas as doenças ainda não têm cura e são progressivas. Agora o texto segue para a Comissão de Assuntos Econômicos. E olha, o governo federal apresentou nesta terça-feira o projeto de lei que determina a ampliação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 mensais. O texto ainda precisa passar pelo Congresso, mas a expectativa da equipe econômica é que seja aprovado ainda neste ano. O aumento da isenção do imposto deve beneficiar a classe média e deve entrar em vigor a partir do próximo ano. A medida, assinada pelo governo federal, propõe a ampliação de isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês e determina descontos para aqueles que ganham entre R$ 5 e R$ 7.000. O texto ainda precisa do aval do Congresso Nacional e também impõe uma tributação mínima para a alta renda. Segundo o governo, cerca de 10 milhões de brasileiros vão ser beneficiados pela nova ampliação da isenção do imposto de renda. De acordo com os cálculos do Ministério da Fazenda, 90% dos brasileiros que pagam imposto de renda atualmente, o que corresponde a mais de 90 milhões de pessoas, estarão na faixa de isenção total ou parcial. Com esse aumento da isenção, o empregado passará a receber um salário líquido maior. Isso porque o desconto aplicado em folha referente ao imposto de renda será extinto para esse grupo. Já o desconto parcial para quem ganha entre R$ 5.000 e R$ 7.000 vai reduzindo gradualmente conforme o valor do salário. Dessa forma, quem ganha até R$ 5.500 vai ter 75% de desconto e quem ganha até R$ 6.000, o desconto será de 50%.
e 25% a menos para quem ganhar até R$ 6.500. O governo também anunciou uma tributação mínima para a alta renda, como uma medida compensatória da ampliação da faixa de isenção do imposto de renda. E assim, a estimativa da Fazenda é que aproximadamente 141 mil contribuintes, ou 0,13% do total, passem a contribuir com uma alíquota mínima. Esse grupo é composto por pessoas que recebem a partir de R$ 600 mil por ano e que não contribuem atualmente com alíquota efetiva gradual de até 10% para o imposto de renda. Alguns rendimentos são excluídos do cálculo total, como ganhos com poupança, títulos isentos, herança, aposentadoria e pensão de moléstia grave, entre outros. E é sobre esse assunto que nós vamos falar agora com um especialista, o economista Rica Mello. Rica, bom dia para você, muito obrigada por aceitar o nosso convite, bem-vindo. Ótimo, bom dia para todo mundo também, fico aqui à disposição. Rica, vamos lá. Segundo o governo, a proposta encaminhada ao Congresso agora nesta terça-feira elevaria a tributação de 141 mil contribuintes de alta renda, com a criação ainda de um imposto mínimo sobre os mais ricos, além de passar a taxar a remessa para o exterior de dividendos, que é a parte do lucro que empresas distribuem a acionistas. Esse projeto do governo, ele busca aumentar o imposto sobre os contribuintes mais ricos e aí permitir isentar o imposto de renda para pessoas que ganham até R$ 5 mil, é a classe média. A medida inclui ainda a previsão de descontos do imposto de renda dos que ganham entre 5 mil e 7 mil. Então, tem aí um desconto para quem ganha até R$ 7 mil. A base governista, o governo federal, enfim, analisa a medida, nomeia a medida como uma justiça social, uma justiça tributarista, para que tenha aquele equilíbrio. Qual a sua análise sobre isso? Olha, de fato, Tabata, a medida é uma medida muito justa se você for pensar com a sociedade. A gente está falando de um número muito pequeno de pessoas, 0,1% mais ou menos da população, aí os 140 mil pessoas, que conseguiriam, pagariam pelo menos 27 bilhões de reais a mais, que é a renúncia fiscal que o governo deve ter na hora que ele isenta aí os impostos de renda até 5 mil reais e dá alguns descontos para as pessoas que ainda recebem 5.500, 6 mil, 6.500 reais, como a gente estava, inclusive, aqui ouvindo na matéria. O único problema desta medida é que quem vai votar esta medida, que é uma medida muito justa, o Brasil é um país muito injusto em relação aos impostos que são cobrados. É um país onde, de fato, as pessoas que têm menores posses, pessoas de menor renda, pagam muito mais imposto de renda do que as pessoas que têm mais posses, do que a população mais rica. O governo está tentando resolver isso. O problema é que quem vota isso são os beneficiários, de pagar pouco imposto com rendas mais altas, que são os congressistas, os deputados, os senadores, a grande parte dos políticos brasileiros, muitos deles têm empresas, muitos deles têm outros negócios que não só servir ao país. E nestes negócios, a grande maioria deles recebem valores superiores a esse valor de 600 mil reais. E eles também têm muitos contatos com as empresas, contato com as pessoas que os apoiam, inclusive nas eleições e tudo mais. Ou seja, é muito difícil a gente ver no país, o Brasil, pessoas que vão ser afetadas por essa medida, vão ter que pagar muito mais imposto de renda, votarem a favor desta medida. Por isso que a gente já começa a ouvir, já começa a ser ventilado pelos próprios atores políticos, de que este valor que o governo ele quer, essa renúncia fiscal que ele vai ter ao ser mais justo e cobrar menos imposto daqueles que têm menos dinheiro, provavelmente vai ter que vir de outros acréscimos de receita que não este acréscimo de receita que o governo está imaginando. Óbvio que existe um embate nesse momento, óbvio que o governo vai forçar, para que ele consiga passar
essa lei ou essa medida para que ele consiga fazer com que esse imposto de renda brasileiro seja um imposto mais justo, inclusive como é na grande maioria dos países do mundo. A grande maioria dos países do mundo, as populações de mais alta renda pagam bastante pela renda que eles recebem. Só que no Brasil o nosso imposto acontece muito mais no consumo, né? A gente paga muito imposto quando a gente compra mercadorias. E nesse momento na renda, os pobres ou as pessoas que têm menos renda acabam sendo CLT, acabam sendo registrados e pagam um imposto direto na folha, não tem nem o que fazer. Os mais ricos conseguem driblar um pouco o governo, conseguem receber isso via dividendos de empresas que já pagaram o imposto na condenação lucro real, lucro presumido, aí tem todas as questões tributárias brasileiras. Ou seja, eu acredito que vai ser muito difícil do governo passar essa matéria, mas eu torço para que ele consiga, porque se ele fizer, nós vamos ter um pouco mais de justiça social e justiça tributária aqui no Brasil. Pois é, vamos aguardar. Realmente é muito difícil, né? Vai ter que ter muita conversa aí, principalmente com a oposição no Congresso, né, Rica, para conseguir aprovar esse projeto. Com certeza vão ter muitas alterações. Mas é aquilo, como você disse, né? O Brasil é muito desigual, há muita desigualdade social e os impostos apontam isso. Então, é uma forma de ter aquele equilíbrio, né? Ao longo de tantos anos que a classe pobre, a classe média pagou, né? Sempre muito mais do que os ricos. Não é justo, né? E é isso que os congressistas precisam entender. Rica, olha, muito obrigada pela sua análise, foi muito rápido. Infelizmente, o nosso tempo é curtinho, mas olha, eu te convido para uma próxima entrevista, para a gente estender, ter um tempo aí muito maior. Muito obrigada, até. Imagina, eu fico aqui à disposição, estou aqui sempre para ajudar aí acho que os telespectadores a entenderem um pouco melhor como essas mudanças que acontecem aí no Congresso, no Senado, alteram a nossa vida. E eu espero, de fato, que o governo, então, tenha sucesso em aprovar ou parte ou essa medida completamente. Perfeito. Rica, muito obrigada. Um ótimo dia para você. Nós acabamos de falar com o economista Rica Mello. E agora nós vamos viajar até a Ásia e conhecer um pouquinho da Coreia do Sul. Seul é acolhedora e moderna. É uma das cidades mais conectadas do planeta, com internet de altíssima velocidade, disponível em quase todos os cantos. Esbanja a beleza com seus palácios imperiais, cartões postais da cidade, como o Gyeongbokgung e o Sangdeokgung, que contam a história da dinastia Joseon. E vamos então com uma câmera ao vivo, diretamente da estação Daelim de metrô de Seul. Olha, vocês estão vendo que já é noite, aqui são 11 horas e 55 minutos, por lá já é quase meia-noite, 23 horas e 55 minutos, 12 horas à nossa frente no fuso horário, e o frio também está presente por lá, viu? No momento, os termômetros marcam 1 grau. Olha que friozinho! Seul é uma das cidades mais fascinantes do mundo, onde a tradição milenar se encontra com a tecnologia de ponta, como a gente viu na matéria. A capital da Coreia do Sul é conhecida por ser um centro econômico e cultural vibrante, com uma popularização bem recente dessa cultura aqui mesmo no Brasil, com músicas coreanas, novelas coreanas que fazem muito sucesso. E assim a gente encerra a edição desta quarta-feira. Muito obrigada pela sua companhia. Continue ligado na nossa programação. Até amanhã.